Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mMônicaCCarneiro. Assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. Hoje vamos de impressões literárias, né? E eu quero falar desse livro que eu terminei recentemente, O Homem do Tempo, é o livro mais recente do escritor Eduardo Baccarin Costa. E eu vou deixar também na descrição do vídeo as redes sociais, os contatos do Eduardo, para quem quiser adquirir a obra, falar diretamente com ele, tá bom? E assim, para quem não conhece, esse livro, ele conta a história lá na rua Borba Gato, na década de 70, onde vive uma família, Nair e seu Edgar. E eles têm 3 filhos, o Isaac, o Dan e o Thomas. E a gente vê ali o desenrolar da história com o crescimento daqueles meninos, né, daquela família. E é interessante porque os irmãos, eles são muito ligados entre eles, mas o irmão dele, Thomas, ele tem uma certa dificuldade com a saúde, alguns probleminhas, e aquilo ali desestabiliza um pouco o emocional da família, né? De forma tal que, depois de passado um tempo de luta, o Thomas acaba partindo. E isso causa nos irmãos, o Isaac e Dan, um sentimento de muita tristeza, de muita decepção. E é interessante porque cada um, dentro da sua vivência, dentro da sua perspectiva emocional, reage diante da partida daquele irmão, né? E aí a gente vai acompanhar a história mais precisamente do Isaac. O Isaac, que é um menino inteligente, e ele gosta muito de corrida, e daquela coisa do carrinho de corrida. E ele começa a se desenvolver dentro dessa perspectiva, como toda criança. Na escola ele tem seus altos e baixos, e aí a gente vai acompanhando o seu desenvolvimento, né, até a vida adulta, quando a gente vê a corrida dele para entrar na faculdade, para ser um engenheiro, a questão mesmo do amor pelas corridas e a tentativa dele de correr pelo kart e correr por outros circuitos de corrida de carro. E também a questão mesmo sentimental, né? O primeiro amor, né? E é muito interessante quando mostra o primeiro amor do Isaac pela Sarah, que é aquele amor ainda assim bem cálido, bem inocente, bem puro, bem respeitoso. E dentro dessa perspectiva, a vida deles vão avançando. E como toda pessoa, a vida não é uma linha reta de perfeições, né? E a gente percebe no Isaac aquelas inconstâncias da vida, a dificuldade em relação ao estudo, porque ele começa o ensino superior e depois ele abandona, a corrida dele pelo trabalho, porque ele desenvolve um trabalho na oficina e ali se percebe que ele tem talento para mexer em carro, ele tem muita criatividade, ele tem muita engenhosidade nesse sentido, o gosto pela corrida, mas a dificuldade também de muitas vezes conseguir, apesar dos bons desempenhos, de se firmar. E o amor para com Sara, né, que vive perto dele, mas num dado momento tem que partir para o exterior para acompanhar a família. E isso é muito maravilhoso, porque eu acho inspirador
personagens dentro da literatura que não tem uma perfeição no seu modo de viver. Mostra realmente a vida como ela é, né, com seus altos e baixos. E com Isaac não é diferente. Alguns momentos ele se refugia na bebida, mas não chega ao todo a ser uma pessoa dependente. Mas ele tem essa fragilidade e em alguns momentos felizes ou até muito tristes, ele se refugia um pouco nisso aí. Mas é bem interessante porque Isaac ele é um homem que ele é muito direcionado pelo tempo, né? E vai, com o desenvolver de sua vida, percebendo que ele tem que ser o senhor do tempo e ele é que tem que direcionar, entender que cada fase da vida tem uma duração, tem um momento. Eu vou ler um trechinho do livro que eu achei bem interessante, quando fica bem implícito isso, essa questão de reger o tempo e a ligação que Isaac começa a ter dentro da sua perspectiva de fé. Quando ele conversa com Moreno, e Moreno ele quer passar o ponto, né, para o Isaac, ele diz assim: um dia Moreno comentou a possibilidade de repassar o ponto. Isaac sorriu, mas disse que não tinha recursos. Moreno brincou: vai me pagando aos poucos, conforme você for ficando rico com isso. Isaac, quando queria, sabia interpretar os tempos. Sabia que uma oportunidade daquela não se deve desperdiçar, mesmo a racionalidade dizendo para não fazer. Nas mais variadas pregações que tinha ouvido, uma definição de fé tinha sido marcante. Fé é quando você dá o primeiro passo, não enxergando nem onde e nem como vai dar o segundo, mas tendo a certeza de que estará seguro para isso. E é interessante porque nesta fala do personagem, quando ele está lá conversando com o Moreno, e na obra em si do Eduardo, porque esse não é o meu primeiro contato com o autor, eu conheço outras obras dele, e a gente percebe, né, elementos tão importantes e tão significativos na escrita do Baccarin, né? Que é aquele personagem que a gente chama de romance de formação, quando a gente acompanha o início da vida do protagonista, praticamente até a vida adulta, uma religiosidade muito forte, mas no sentido mesmo de fé, que é muito mais uma busca do que estar atrelado a padrões religiosos. E sempre aquela pontadinha gostosa de um drama, mas sempre aquela virada da superação. É uma mensagem de muita esperança. É interessante porque depois que eu avancei a obra, bem chegando quase assim no finalzinho, aí a gente se depara com outros personagens das obras do Eduardo Baccarin, como o Davi Pérez. Eu vou deixar linkado nos cards dois outros livros do autor que eu já li anteriormente, em uma outra oportunidade, enviado pelo escritor, e que é Um Som Diferente e O Solitário do 406, que vão dar continuidade a essa história aqui. Eu achei o livro maravilhoso e tem uma coisa que eu achei bem legal, porque assim, o Isaac, ele é um protagonista corredor, né? E ali mostra aquela vontade dele de vencer as corridas e conseguir chegar até uma Fórmula 1. E é engraçado porque aqui tem uma brincadeira, uma ligação muito, muito forte com um dos pilotos, eu acho que o maior piloto brasileiro e em algum momento mundial, que foi o nosso Senna, né? E ele brinca aqui um pouco com o personagem, né? Com o Isaac, ele faz essa ponte com a Ayrton Senna e foi muito tocante, foi muito emocionante, né? Ver essa ligação que o Eduardo fez
do personagem Isaac com o nosso Senna me lembrou também um personagem real que também é um piloto, um ex-piloto de corrida aqui brasileiro, Alex Dias Ribeiro, que Alex Dias Ribeiro, ele passou por várias fases da vida, né, em termos de corrida, e hoje ele é um homem também muito ligado à fé e foi em um certo momento um guia espiritual do Senna. E eu achei muito interessante porque aqui a gente percebe no Isaac essa ligação, sabe? Quando ele fala tão carinhosamente sobre Ayrton Senna, sobre a questão mesmo da fé, que era um homem que andava com a Bíblia, que tinha uma ligação com Deus. E eu achei muito tocante isso. Eu acho que não tem como nós brasileiros que vivemos essa época. Eu era adolescente quando o Senna partiu, era muito moleque, eu tinha 14 anos. E não tem como a gente não se emocionar. A história ela avança e a gente vai ver o desenvolver da história, né? Os amores, a questão do estudo, porque ele abandona, mas depois ele decide voltar a estudar. E a questão mesmo do personagem como empreendedor, porque ele tem uma visão mesmo, até pela habilidade dele mecânica, de formação, da oficina que ele teve, dele empreender outras coisas. E também a questão dos amores, né? Que fica ali uma lacuna entre a Sarah e no desenrolar da história a gente vai descobrir o que é que acontece. Eu não vou contar mais sobre o livro, sobre o desenvolvimento, porque eu acho que não teria sentido, aí seria falar sobre todo o livro. Mas fica aqui a dica para essa leitura, que eu achei maravilhosa, achei inspiradora e muito tocante também, sabe? Muito tocante. Eu acho que a gente precisa olhar esses exemplos mesmo belos de superação, mas também entender que a nossa vida pode ser também um pouco como a vida do Isaac, que não é uma vida perfeita, que tem altos e baixos, e que a gente tem que procurar, né, superar-se dentro dessas dificuldades e saber reger o nosso tempo, o nosso dia a dia, as nossas estações. Quando eu terminei a leitura, a gente fica um tempo, né, conversando com a obra e me veio à mente aquele versículo. É um versículo muito conhecido na Bíblia que diz assim: lança o teu pão ao mar, que depois de muitos dias tu acharás. E eu acho que o Isaac ele faz muito bem isso, sabe, regendo o tempo da sua vida, apostando, tentando, errando e assim acertando. Então era só essa dica que eu queria deixar, mas eu gosto muito de falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivencio. E como eu disse anteriormente, não é o meu primeiro contato com a obra do autor. E assim, antes de me despedir, eu queria sugestionar. Quem acompanha o canal já conhece esse livro que eu vou falar, mas semana passada saiu um vídeo naquele meu projeto. Todo sábado, né, tem uma poesia, do Chá e Poesia, e teve uma poesia que eu li do Eduardo que eu gostei muito. E aí eu queria deixar como sugestão também a leitura desse outro livro, que é Variados Sentimentos de uma Alma de Isolamento. É um livro maravilhoso que o Eduardo escreveu no período da pandemia, livro de poesia. E eu vou deixar linkado também esse vídeo, que ele faz uma homenagem a Santiago, e eu achei maravilhoso, sabe? Aí queria deixar essa dica também para que vocês conhecessem essa obra, porque eu acho que a poesia ela também tem um poder maravilhoso de falar o nosso coração, a nossa alma. E leitor é isso, leitor tem que experimentar, né? Entre prosa, poesia, vivenciar outros gêneros, vivenciar outras experiências, tá bom? Então era só isso aqui. E muito obrigada, tá, Eduardo, pela confiança de me enviar mais esse presente, né? É sempre gostoso ler mais um novo livro, e principalmente quando esse livro ele cria ponte entre outras obras, né, que marcam, né? Eu gostei muito do outro personagem, do Solitário 406, eu acho que falou muito ao meu coração. E aí quando a gente vê que a obra não terminou em si, porque
dentro da linha do tempo, ela pode vir antes ou depois e os personagens se mesclarem, se encontrarem. É maravilhoso, tá bom? Até a próxima, pessoal!